Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite a todos vocês. É com muita alegria que estamos aqui novamente, eu e o Júnior. Meu nome é Janete, desculpa, para quem está nos escutando pela primeira vez. Estou aqui com o Júnior, junto com a espiritualidade superior, e para fazer um evangelho de muito amor, de muito encontro com Jesus. Claro que com todos vocês também, porque se não existisse essa corrente de amor, de carinho, esse programa não existiria. Então agradeço a todos, agradecemos também aos comentários e a participação, de todos que nos deixam ali através do YouTube. A gente lê todos os comentários, a gente não consegue às vezes estar respondendo a todos. Alguns no Facebook, Outros através até do contato Luz Espírita, tá? Tudo isso a gente tem acesso. Então a gente agradece imensamente. Então até vou te dar um olá também, Nice Mangabeira, né? Ela botou um olá pra ti. E agradeço imensamente o carinho, a maneira carinhosa, gostosa que vocês conversam com a gente ali. Tem pessoas ainda que estão orando pela minha mãe, agradeço imensamente, a minha mãe está bem. Muito obrigada de coração. E lembrando a todos vocês que esse é o nosso momento, que é um momento com a espiritualidade amiga, com a espiritualidade superior, porque sem eles nada disso teria sentido, nada disso aconteceria. Então é um momento que a gente traz um pouco de harmonia para dentro dos nossos lares, para dentro dos nossos corações, que a gente está vivendo um momento tão difícil, para algumas pessoas piores, para as outras um pouco melhor, mas eu tenho certeza que todo mundo está um pouco apreensivo, A gente não tem certeza do que vai acontecer, mas então sempre estando com o pensamento em Deus, com os pensamentos elevados, isso ajuda muito. E principalmente, agora com esse confinamento, estando em harmonia dentro dos nossos lares, com as pessoas que a gente ama, que às vezes a gente tem um pouco de conflito, porque nós somos errantes, estamos aqui para aprender, então vivemos em uma família que às vezes tem um pouco de conflito, mas é normal para o nosso crescimento. E o importante então é a gente estar com esse sentimento sempre bom dentro da gente, tentando passar harmonia, calma, paz. E se a outra pessoa continua, a gente continua em prece, continua em calma, com calma, para deixar a casa com mais harmonia, com mais calor humano, com mais amor nesse momento que a gente está precisando tanto. Tá bom, gente? Então agora a gente pede que vocês deixem junto aos computadores uma garrafa com água para que possa ser fluída no final pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes, pela equipe dos nossos espíritos superiores, para que essa água depois seja o remedinho de todos vocês para ser tomado durante a semana. O Evangelho, para quem não sabe, ele é feito uma vez a semana, pode ser feito em família, pode ser feito individualmente. O importante é essa união com o plano espiritual. E podem ter certeza que a gente nunca está sozinhos. Então, sintam-se nesse momento abraçados, sintam a energia da espiritualidade superior. Vamos agora esquecer de todos os problemas, de tudo que a gente viu de ruim, que machucou nosso coração, que nos deixou em alerta hoje durante o dia. Vamos esquecer de tudo isso. Vamos nos ligar em Deus. Vamos ficar calmos. Vamos deixar essa atmosfera de amor. Vamos pedir que seja um encontro com Jesus.
Vamos então à nossa prece. Hoje eu leio a prece do autor Francisco de Assis Leonel. Que hoje se realize tudo o que você quer. Que a paz de Deus e o frescor do Espírito Santo estejam em seus pensamentos, dominem a noite em seus sonhos e estejam sobre todos os seus medos. Que Deus se manifeste de uma maneira jamais experimentada por você. Que seus desejos sejam atendidos, inclusive seus sonhos mais íntimos, e suas orações sejam respondidas. Minha oração é para que você tenha fé. Minha oração é para que seus espaços sejam aumentados. Minha oração é pela paz, cura, saúde, felicidade, prosperidade, alegria e um verdadeiro e eterno amor de Deus. Que assim seja. Vamos à nossa oração. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, porque é uma edição mais fácil, mais moderna, mas vocês podem, quem não tem esse aqui, pode acompanhar pelo Evangelho segundo o Espiritismo, aquele nosso antigo mesmo, não tem problema. Eu leio o capítulo 14, item 3. O capítulo 14 fala honrar o pai e a mãe. Item 3, piedade filial. O mandamento honrar o pai e a mãe é uma consequência da lei da caridade e do amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar o pai e a mãe. O termo honrar encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quer que ao amor que se deve ter pelos pais se junte o respeito, a atenção, a obediência e a paciência. Assim, é preciso ser mais caridoso e atencioso para com os pais do que para com o próximo de um modo geral. Deve-se ter também o mesmo carinho e atenção para com aqueles que assumem o papel de pai e mãe. O mérito desses pais será proporcional à dedicação que dispensarem a seus filhos, não biológicos. Deus sempre pune com rigor toda violação a este mandamento. Honrar pai e mãe não é somente respeitá-los, é também ajudá-los em suas necessidades. É proporcionar a eles o repouso na velhice, cercando-os de cuidados como eles fizeram conosco na infância. É principalmente para com os pais sem recursos que se demonstra a verdadeira piedade filial. Existem filhos que julgam estar cumprindo o mandamento, honrar pai e mãe, dando-lhe apenas o necessário para que não morram de fome, enquanto eles não se privam de nada. Colocam seus pais nos piores cômodos da casa, só para não deixá-los na rua, reservando para si o que há de melhor e mais confortável. Menos mal quando não o fazem de má vontade, obrigando os pais a fazer os trabalhos domésticos pelo resto de suas vidas. Caberá aos pais velhos e fracos servirem aos filhos jovens e fortes? Quando eles ainda estavam no berço, sua mãe cobrou-lhe o leite com que os alimentava? Contou quantas vezes deixou de dormir quando estavam doentes? Contou quantos passos deu para lhe proporcionar os cuidados necessários? Não. Os filhos que devem a seus pais pobres não é só o estritamente necessário. Devem dar a eles as pequenas alegrias do supérfluo, as atenções, os cuidados carinhosos, pois estarão apenas retribuindo o amor que receberam e pagando uma dívida sagrada.
Essa é a única piedade filial aceita por Deus. Infeliz daquele que esquece sua dívida para com aqueles que o sustentaram na infância, aqueles que com a vida material lhe deram também a vida moral e que muitas vezes se submeteram a duras privações para lhes assegurar o bem-estar. Infeliz do ingrato, porque será punido com a ingratidão e o abandono. Será atingido em suas afeições mais caras, algumas vezes já na vida presente, mas certamente em outras existências, que sofrerá o que fez os outros sofrerem. É bem verdade que alguns pais descuidam-se de seus filhos e não são para eles o que deveriam ser. Cabe a Deus puni-los. Não cabe aos filhos censurá-los, porque talvez eles mesmos fizessem por merecer pais assim. Se a lei da caridade manda pagar o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições alheias, não maldizer seu próximo, esquecer e perdoar as faltas é amar até mesmo os inimigos. Quanto maior não deverão ser as obrigações em relação aos pais? Os filhos devem, portanto, tomar como regra de conduta para com os pais todos os ensinamentos que Jesus recomenda para com o próximo. Também devem estar cientes de que toda conduta condenável em relação a estranhos é ainda mais condenável em relação aos pais. O erro que se comete em relação a estranhos pode ser considerado apenas uma falta leve, mas o mesmo erro cometido em relação aos pais pode ser considerado um crime, pois nesse caso existe falta de caridade e ingratidão. Olá, boa noite a todos, bom dia, boa madrugada, boa tarde, depende do horário que os senhores venham a nos escutar. Durante os evangelhos, nós sempre temos abordado a nossa atuação diante do nosso semelhante. Até o próprio evangelho, ele tem em seu início instruções para que a gente aprenda a se amar. Se você não sabe se amar, você não terá condições de amar ninguém. Entendem? Já começa por aí. Olha, eu tenho primeiro que me amar. Eu tenho que agradecer ao que eu tenho, ao que eu sou, com os meus erros e com os meus acertos. E é bom que eu veja exatamente como eu sou para poder corrigir os meus erros e aperfeiçoar aquilo que eu posso oferecer de bom. Depois, isso vai até o capítulo 5, do Evangelho, e no capítulo 5 as causas das aflições, que ele mostra, diz para nós aquilo que nos faz sofrer. Se vocês querem ver aquilo que nos faz sofrer, olhem o capítulo 5, causas das aflições. E vocês vão entender por que sofrem. Muitas vezes não são por coisas que vocês fazem nessa vida, mas a grande maioria são por coisas que fizeram na vida passada. Mas tem um item lá que é o homem de bem, que ele explica exatamente como deveria de ser um homem de bem. Olha só que manual, que manual de auto-reconhecimento. Ou de autoconhecimento, Reconhecimento quando a gente reconhece na gente aquilo. Mas às vezes a gente tem que dar o primeiro passo, que é conhecer-se. Isso é muito bom. A partir dali, o Evangelho nos conduz à nossa atenção para com os outros. Como devemos trabalhar as virtudes para com os semelhantes.
E agora, nesse momento, nós estamos olhando com outro foco. Se já vimos que nós temos que ter uma boa vontade imensa para com os outros, conhecidos e desconhecidos, amigos e inimigos, e que nós seremos, ao desencarnarmos, sermos cobrados pelos nossos atos, pelas nossas ações, nós vamos ser cobrados. Eu não sei se vocês já perceberam, né? Alguns já perceberam que a vida parece que gira em torno de cada um. As coisas acontecem como se fosse um grande cenário na qual nós nos locomovemos, nas qual nós temos que tomar decisões e ações. Não é verdade? Tanto que cada um entra em conflito consigo, com o semelhante, com o próximo, dentro da família, mas tudo dentro da visão dele, de mundo. Parece que o mundo ele é um cenário na qual nós somos um ator, né? O principal, o protagonista da história. E é mais ou menos assim. Isso aqui é uma grande escola onde nós vamos aplicar. E muitas vezes vão ser inseridas pessoas em nossas vidas da qual nós vamos ter que aprender a lidar. Então isso tudo a gente também já viu no Evangelho. Saber, e principalmente lidar com os inimigos, né? E essa vai ter essa cobrança, como é que tu agiu, como é que tu se posicionou diante dessa situação, como é que tu aceitou teu corpo com as falhas ou não que tem. Se vai haver cobrança pelo que nós abordamos a nossa vida perante os outros, em conformidade com os outros, ou concomitantemente com os outros, o texto nos diz que muito mais nos será cobrado em relação aos nossos pais. Olha só esse enfoque que é dado, né? Olha esse enfoque que é dado. Com os pais, a gravidade é maior. Com os pais, a beneficência é maior. Então prestem atenção, filhos. Vocês têm que tratar bem os seus pais, sendo pais biológicos ou aqueles que assumem os papéis de pais. É tudo igual na visão divina. Então vocês devem, e até ele usou uma expressão interessante, né? Ele falou em uma dívida sagrada, essa retribuição. Não é nem considerado uma atitude tua. É considerado uma dívida sagrada. Olha o peso que isso tem. Você tratar seus pais com rancor, com indiferença, com agressividade, não tendo para com eles nenhum tipo de tolerância, sendo abusivo com eles, você vai ter uma responsabilidade muito grande na hora que você vier a desencarnar, porque você vai responder por tudo isso. Você vai receber uma próxima encarnação com todas essas circunstâncias no teu novo cenário de vida, onde você vai se sentir injustiçado. A palavra é injustiçado, porque se você olhar bem o que os pais fazem pelos filhos, eles passam por duras privações para ter filhos, e não ache que é diferente. O meu pai e minha mãe não merecem, meu pai e minha mãe são indiferentes. Nós vamos encontrar sim. Nós vamos encontrar pais e mães que vão ser indiferentes aos filhos. Nós vamos encontrar pais e mães que vão abandonar filhos. Não compete a nós querer fazer justiça em relação a isso, querer dar o julgamento sobre isso. Compete a Deus. Sempre nessa vida é nós e Deus. Não aquilo que os outros, esse aqui tem que responder. Não, é entre tu e Deus. O que tu vai fazer
perante a qualquer situação. É cobrado. A verdade é essa, é sempre cobrado. E você ainda tem uma consciência, né, que é uma dádiva, que vai te apertar. Com certeza vai, porque quando a gente ofende alguém ou a gente se excede com alguém, a gente sente o remorso. Se você sente o remorso, você tem que agradecer a Deus por estar sentindo esse remorso, porque a tua consciência vai te apertar para que você reconsidere seus atos. Nunca é tarde para mudar a sua situação e a sua posição. Tenha compaixão, tenha tolerância, tenha amor. Eu sei de um caso, que eu não vou citar nomes, mas de um filho que apanhava do pai o tempo todo. Era o único. Entre vários irmãos, ele era o único que o pai odiava. E quando esses pais ficam, até que o filho saiu de casa, mas nunca deixou de prestar assistência. O filho se tornou um profissional do jornalismo e depois que os pais, né, que viviam de aluguel, não tinham onde morar, o filho, sem falar nada, comprou uma casa, deixou eles morando lá tranquilamente, sem falar nisso. Nunca tocou nesse assunto e tratou os pais com todo carinho e amor. Esse entendeu o que é a piedade filial, o que é ser piedoso. Você não vai ser piedoso com quem é bom. Com quem é bom, você retribui automaticamente. Uma pessoa boa, a toda circunstância é agradável. Quando você está com alguém bom, é maravilhoso. Quando você tem pais bons, é maravilhoso. Mas quando há dificuldade, aí que entra o que você tem que ter. Piedade, tolerância. É impossível. Aprende. Se você não aprender agora, vai aprender depois. Em outras circunstâncias, em outra situação, com um grau de dificuldade ainda maior. Aprenda. Esforce-se por ser um filho melhor. Honrar pai e mãe. Até mesmo porque se não for um filho bom, com certeza não vai ser um bom marido, não vai ser um bom pai. O mesmo, eu falo, é uma coisa antiga, né? Eu sempre ouvi meus pais dizerem isso e eu achava aquilo bem antiquado, eu pensava que não fosse ser assim. Mas a mãe sempre me disse assim: o dia que tu for na casa do teu namorado e ver como o teu namorado trata os pais dele, tu vai saber como ele vai ser se um dia você chegar a se casar, como ele vai te tratar. E eu sempre tive, apesar de eu achar aquilo assim, sei lá, eu achava meio estranho ouvir aquilo deles, eles criaram todos os filhos. Como a maioria dos jovens acha, né? Não é assim. Eles criaram todos nós da mesma maneira e sempre falaram a mesma frase para todos. Eu achava aquilo adequado, mas eu tinha aquilo dentro de mim. Então é claro que quando antes do Júnior, é claro que eu tive outros namorados, né? Mas quando eu conheci o Júnior, que eu achei que fosse uma coisa mais, que seria, né? Que eu achou que era uma coisa? Que a gente casaria, aí é claro que eu prestava mais atenção nisso. Isso sempre teve muito dentro de mim. E quando as crianças aqui, as crianças que eu digo, nossos filhos, que já não são mais crianças, barbados, né? Começaram a namorar também, eu sempre dizia isso. Ela sempre diz. Sempre digo, eu digo até ela hoje, diz, né? Até na hoje, verdade, é fato, ela diz mesmo. A nossa filha não é casada ainda, né? Ela tem um namorado. E eu sempre digo, olha como é que ele trata os pais dele. Assim ele vai te tratar. O Vinícius ainda não tem namorada, mas tem 19 anos, né? E a gente sempre bate nessa mesma tecla. E é bem assim. Eu acredito que os meus pais tinham total razão, porque hoje eu vejo isso. Então, querem conhecer uma pessoa bacana? Não adianta dizer eu tenho o dedo podre, né? Muita gente brinca assim, eu tenho o dedo podre. Não consigo encontrar ninguém que seja uma pessoa legal. Foquem nesses detalhes. Vejam como essa pessoa é dentro da casa delas, como ela trata os pais. Ela não consegue mudar muito. Ela pode até disfarçar, né? Que se diz, você está vendendo, fazendo propaganda de como você é. Então tem muita gente que modifica, né? Quando está com alguém que vai constituir uma família, modifica, se apresenta, mas com o tempo ele já começa a mostrar como ele é, na verdade. E é bom que as pessoas
até essas que se mostrem assim tão insensíveis com os pais, pensem nisso. Não seja insensível com teus pais, não dê desgosto. Honrar pai e mãe, como eu estava falando. Eu acho que eu passei no teste da Janete, né? Honrar pai e mãe, como estava falando. Eu também sou muito fácil de agradar. Minha mãe é alemã, então ela fazia sempre um monte de comida. Eu estando comendo, eu tô feliz, gente. Eu sou um bom filho. Eu chegava em casa, sempre tinha coisa boa. O pai trazia cachorro quente. Eu não sei como é que eu não fiquei gigante, né? Eu tenho uma barriguinha de leve, né? Mas assim, honrar pai e mães, tá? Vocês, como filhos, e tem filhos escutando, vocês têm que realmente atuar assim, exagerar, mimar, tratar bem. Vocês não vão se arrepender, além do mais, vão sentir uma alegria imensa em satisfazer teus pais, em dar alegrias a eles. Filhos, escutem isso, deem alegria aos seus pais. E quando os pais da gente morrem primeiro, pode ter certeza que esses pais que morreram primeiro, não é para nós entrar em desespero. Não, é a ordem natural, né? Deveria de ser. É claro que cada um tem a sua hora, o seu momento. Mas os pais com certeza ficam muito felizes em ir na frente. Se não for assim, também não é um problema. Mas não fiquem tristes. E sempre mantenham esse link com seus pais de pensamentos. Eles estão vivos, eles não estão aqui com vocês. É um até logo, até breve, até daqui a pouco. Mas vamos viver ainda mais alguns anos aqui. A gente tem mais alguns trabalhinhos para fazer, mais algumas dificuldades. Mantenham uma boa oração. Desejem o melhor para os pais de vocês. Desejem tudo de bom onde eles estão para eles se sentirem confiantes, porque todos os pais tentam botar a vida nos filhos. Então muitos pais têm pobreza, têm dificuldades grandes. E eles dão, às vezes, uma vida difícil porque eles acham que a vida é difícil, na simplicidade deles. Então, se você vence na vida, eles ficam felizes. Leve os seus pais juntos. Façam deles pessoas que vocês têm amor, abraço, beijem. Curtem bastante enquanto a presença deles ainda, né, estão... Tô falando um pouquinho que o Júnior sempre se emociona em relação aos pais, né? Claro que acho que todo mundo. E para aquelas pessoas que não tiveram pais tão presentes assim, o importante é o que vocês levam no coração. É vocês serem pai e mãe melhores do que foram para vocês. Isso. E não permaneçam com esse ódio dentro de si. Isso. Se forem adotados, beijem mais ainda. E pais que têm filhos que são adotados, amem muito mais ainda. Não existe eu amar um mais do que o outro, né? A gente ama igual. É com a mesma força, são filhos diferentes, situações diferentes, eles vão ter comportamentos diferentes. Mas o amor dos pais é sempre igual. Às vezes ele cuida mais de um para botar no linha, faz parte. Mas o amor deles é igual, eles fariam qualquer coisa. A maioria faria qualquer coisa, graças a Deus que isso existe em nossas vidas. Então, pais têm um peso muito maior, né, do que tudo aquilo que a gente vai fazer para com os outros, né? Um peso bem maior, a cobrança é bem maior. E assim eu encerro meu comentário. Vamos então à frutificação das águas. Senhor, pedimos agora que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas, que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam... Desculpa, gente. Desculpa, eu desliguei, mas igual liguei.
peço desculpas e eu vou retornar então à prece de Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que seja colocado nessas águas, então, os remedinhos que a gente tanto necessita, né? Possa trazer paz ao ambiente de vocês, alegrias. A Sai Rocha, né? Botou que é a primeira vez que o esposo faz o evangelho. Que bom! Sempre tem aquele momento em que a família participa. Mas o mais importante, eu diria para o teu esposo, é perceber que você está tentando ser uma pessoa melhor. E eu espero que vocês sejam um casal feliz. A Maria Alice Rossato, né? Manda um abraço para ela, que já nos acompanha já há mais de 2 anos. Manda um abraço também para o Clodoaldo Moreira, da FEAL, Federação Espírita de Alagoas, né? O Editorial do Bem, que é o Antônio Carlos, que sempre coloca ali umas mensagens bonitas, né? Bacana, um texto bom. Tudo que é bom, Antônio Carlos, pode colocar ali. É bom que as pessoas leiam, vejam. Podem se comunicar nos comentários, vocês entendem? E ele é bom ali, pô. O Editorial do Bem sempre coloca umas coisas bem interessantes, uns textos bacanas. Acho que só agrega, né? Só agrega. A Mariângela Palma, ela comentou ali que espíritos não têm capacidade de ler a mente, né? Alguns, que foi dito para ela. Porque ela estava escutando o evangelho com fone de ouvido. Realmente, depende do grau. Esse espírito ele não consegue ler a mente. Você não precisa necessariamente falar em voz alta o evangelho para que possa eles ouvirem. Quando você lê em pensamento ou com fone de ouvido, que não fale, vai gerar dentro de ti uma luz diferente. E às vezes, mesmo que eles não consigam ler a tua mente, eles vão receber essa luz. Então, se por acaso você não falar em voz alta o que for ler, né, não se preocupe, porque a luz que vai emanar de ti vai trazer um pouco de pensamento, de sentimento, e automaticamente bons espíritos vão em auxílio dele. Entende? Pode continuar ouvindo com fone de ouvido. Teu amigo tem razão, realmente tem muitos graus, né? Vocês têm que ver no Livro dos Espíritos, lá tem vários graus, na qual nós, depois que desencarnamos, nos sintonizamos e nós temos alguns acessos ou não, algumas propriedades, né, do perispírito para poder atuar no meio de encarnados. Tá, o Denilson, um abraço também pro Denilson Carvalho, né, e pro Geber, né, que são lá de Salvador, Bahia, que diz que procuraram para ver como é que era nós lá no site. Ah, esqueci disso. Aí eles comentaram, né, que a Janete era igualzinha que eles tinham pensado. E não fizeram nenhum comentário a meu respeito. Quer dizer que eu já imaginei uma criatura ali, né?
Eu sou essa criatura mesmo. E viu? é difícil, né? Porque às vezes as pessoas imaginam a gente totalmente diferente. Aí um olhar se surpreende. E eu achei estranho, porque eles disseram, a Janete é exatamente como eu imaginei. Os dois disseram, né? Parabéns para os dois, para o casal. Fiquem bem, tá? Fiquem felizes. Drica Silveira e a Maria Inácia, elas comentaram também sobre o negócio da saída nos centros espíritas que a Janete comentou. Então é sempre bom a gente avaliar. Assim como a Janete e eu não somos nada. Vocês nem precisam se preocupar com a gente, na verdade, né? Nós não somos nada, somos só grãos de areia. Vocês têm que agradecer os bons espíritos que vão até os lares de vocês, quando vocês escutam, que acalmam vocês. Não é Janete e Júnior, não é Júnior e Janete, vamos respeitar a ordem. Mas, sabe, não somos nada, podem ter certeza disso. Fico muito feliz da imagem que a gente tem de Jesus e dos apóstolos, né? Que eu achei muito linda que o Eri escolheu, o Eri Lopes, nosso diretor, muito bacana. Nós vamos estar sempre abraçando vocês virtualmente. Tem alguém que mandou um abraço virtual para nós, daqui a pouco eu já me lembro. Então, tem muitas coisas que a gente tem na nossa vida que vão fazer parte de toda a nossa eternidade. Então tem muitos momentos que são marcados. Eu garanto a vocês que como a gente, como filhos para com os pais, qualquer coisa que a gente fizer para com eles só vai acrescentar em nossas virtudes. Nós vamos nos modificar. Nós vamos ser pessoas melhores. Olha que bonito aqui também, né? A Gisele Preto, ela botou que a filha dela de Maria, a Maria, filhinha dela de 8 anos, ela fez um comentário. Não tem como não gostar dessa mensagem linda, né? Muito obrigado, Maria, tá? Tem outra criança também de 8 anos, filha. Tem. A filha do Adolfo, é o Vitor Hugo, Adolfo Raimundo, Vitor Hugo de 8 anos, ele faz o evangelho junto com os pais. Olha, que bom que você tem pais que têm um pensamento no bem, que querem ser pessoas melhores, que querem ser uma família melhor. Então, Vitor Hugo e família, Vitor Hugo e Maria, desculpa, sejam bons filhos. Sejam bons filhos. Obrigado a todos, obrigado a Jane Maria, a Lucimar. Jane Mari, perdão, né? A Lucimar, que os pais agora desencarnaram, o pai dela morreu agora, desencarnou há pouco tempo. Morreu uma palavra tão forte, né? Desencarnou é muito melhor, mais suave. No dia 14 de abril, com diferença de 1 ano com a da mãe, eles vão estar bem no plano espiritual, vão estar melhor ainda se tu só mandar bons pensamentos, bons agradecimentos. Obrigado, pais, pela vida, pelo aprendizado, pelas dificuldades, pelas crises, pelos momentos difíceis, né? Porque até nós, como os filhos, também temos esses momentos difíceis que a gente tem que se autoafirmar e a gente acaba ofendendo às vezes os pais, né? Mas eu tenho certeza que na maioria não é de propósito. Então sempre vai haver aquele momento da gente reconciliar, e um pai sempre e uma mãe sempre perdoam os seus filhos. Então eu agradeço a todos, que tenham todos uma excelente semana, uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal, até a semana que vem, ótima semana a todos vocês. Vamos botar aqui agora o passe musical do Eri Lopes e do João Lúcio, tá? Para vocês poderem aproveitar bem a mensagem dessa música que é linda, tá? Tenham todos uma excelente semana. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje
se calou. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br